Então, nosso livro de hoje é um clássico da literatura, uma unanimidade nos corações dos leitores de todas as idades. O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Meu nome é Paulo e eu sou um leitor. O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, já era uma obra que eu queria ler há muito tempo e ainda não tinha tido tempo, oportunidade, enfim. Ele foi indicado a mim há vários anos pelo meu avô, antes de falecer. Então eu já tinha um carinho por esse livrinho. E depois de lê-lo, minhas expectativas foram alcançadas, inclusive superadas. Eu gostei demais desse livro. Na verdade, eu acho que eu até entendo porque que meu avô falou que eu deveria ler esse livro. Antes de mais nada, sempre gosto de comentar isso. É atribuída a esta obra a premiação do seu autor ao Prêmio Nobel de Literatura em 1954. O Ernest Hemingway é um dos mais influentes autores norte-americanos da década de 1920, junto a um grupo de artistas chamados Geração Perdida. O Ernest era um grande boêmio, então ele tinha uma forma diferente de escrever. É uma escrita limpa, sem excessos, e a concatenação de ideias dele é muito clara e muito direta. É um filósofo muito citado pela forma que ele fala através dos personagens. Existem muitas máximas que são do Ernest e a gente nem imagina que sejam desses livros. Dentro aqui do Velho e o Mar, ele tem cerca de 4 quotes, 4 frases muito conhecidas através do protagonista, que é o Santiago. O enredo do livro se passa da seguinte forma. Tem o Santiago, um velho pescador experiente que mora numa casa miserável, assim, muito pobrezinha mesmo. Faz 84 dias que ele não pesca um único peixe. E as pessoas ao seu redor começam a chamá-lo de azarento, que ele não tem sorte, o mar não está para ele, enfim. E ele tem a ajuda de um rapazinho chamado Manolim. A relação que existe entre eles dois é de amizade. Do início ao fim do livro, é quase como um amor entre avô e neto. É algo muito bonito, achei isso lindo dentro do livro. Acho que, inclusive, esse é um dos motivos para que meu avô tenha me indicado esse livro. Como ele já está há muito tempo sem pescar um peixe, sem ter dinheiro no bolso, os pais do Manolim falam para ele não trabalhar mais com o Santiago e trabalhar em outro barco. Inclusive, nesse outro barco, o Manolim ele já é um bom pescador. Tudo que ele sabe, o Santiago que ensinou para ele, e ele já pesca bem sozinho. E então o Manolim ajuda o Santiago a ir para o mar. Pega lá as coisas que ele precisa: anzol, corda, âncora, arpão, bota lá dentro da embarcação, e o Santiago pega as coisas e vai para o meio do mar. E nesse momento a gente conhece já o terceiro protagonista dessa história, que é o mar. Que nem na selva, é isso que deveria ser só um cenário, acaba virando um personagem. O Santiago reflete da seguinte forma: o mar é generoso e belo, mas pode tornar-se tão cruel e tão rapidamente que aves assim, que voam mergulhando no mar e caçando com as suas fracas e tristes vozes, são demasiado frágeis para enfrentá-lo. Ou seja, o oceano, assim como lá a selva, vou deixar o link por aqui, é forte, é vivo, ataca, sente, enfim, tem sentimentos dentro da história e influências importantes. Depois, estando sozinho, ele começa a desenvolver um diálogo com a própria consciência dele. A consciência dele fala dentro da cabeça dele e ele responde em voz alta, já que ele está só no meio do mar. No que ele está sozinho no meio do mar, com os seus anzóis lá boiando a uma determinada profundidade, algum peixe come a isca e fica preso. E eu não consigo me lembrar como ele descobre que esse peixe é grande, mas ele é muito grande. Ele é maior do que a embarcação em que o Santiago está. Inclusive, enquanto o anzol está preso dentro do peixe, ele vai puxando, ele reboca a embarcação
em que o Santiago se encontra. E ele vai sendo lá, rebocado. E aí existe uma estratégia de pescaria que eu achei curiosa. O Santiago vai soltando linha para que o peixe siga, não sei, fazendo peso. Eu consegui entender duas coisas disso. Uma, o Santiago fazendo força para puxar a linha e o peixe fazendo força para ser livre, o poder de tração, sei lá, que existe em cima da corda, poderia fazê-la se romper. E outra coisa, se ele puxasse muito a corda, o anzol ia rasgar a pele do peixe, do animal, e ele ficaria livre. Ou seja, ele precisaria primeiro cansar o peixe, deixá-lo assim com uma sensação de cansaço, sem força, para que ele pudesse puxá-lo. E ele passa 3 dias aguardando que o peixe seja... Ele aguarda 3 dias para que o peixe se canse. E nesse processo de o peixe cansar, ele também se cansa. E nesse momento, há um primeiro diálogo sobre a velhice e o cansaço. E a própria solidão. Há um embate entre a resistência do peixe e a dele. Até que ponto o peixe está disposto a lutar pela liberdade e pela própria vida e ele está disposto a lutar pela seriedade que a profissão dele tem para ele, de ser pescador. E aí, dentro da identidade de ser pescador, existe a questão da idade, da velhice e do cansaço. Ele está velho, cansado, ele tem cãibras, ele tem dores pelo corpo. Será que ele tem capacidade de capturar aquele peixe, de fazê-lo seu? E aí, dentro desse diálogo, surge um terceiro. Será que ele tem a prerrogativa de fazer isso com aquele peixe? Será que aquele peixe, ele, na verdade, não deveria ser livre? Ele não é uma criatura honrada? Nesse momento, o peixe adquire o status de personagem. O Santiago coloca naquele peixe tamanha honra, tamanho respeito, que ele passa a se questionar como pessoa correta se ele deveria ou não pescar e matar aquele peixe. Outro ponto que se desenvolve enquanto ele está no meio do oceano esperando lá o peixe cansar é a saudade do Manolim. Sempre ele pensa assim, nossa, gostaria que o Manolim estivesse aqui. Poxa, se o Manolim estivesse aqui para me ajudar a puxar a corda, cortar as iscas, enfim, o Manolim sempre era uma boa companhia, ele sente falta do Manolim. Então, certo, boa notícia, ele consegue pescar o peixe, mata o peixe, captura o peixe, ele é imenso, não pode ser colocado dentro da embarcação, então ele é amarrado ao lado por muitas linhas de pesca e ele acaba ficando sem linhas. Observa comigo, eu tenho uma criatura imensa, quase mitológica, amarrada a uma embarcação por vários anzóis, sangrando. Ele deferiu um golpe na cabeça para que o bicho pudesse morrer e prendeu o anzol na boca momentos atrás para que pudesse capturá-lo, ou seja, ele está sangrando em alto mar. E o que vão aparecer, lógico, os malditos tubarões. Os tubarões vão lá e arrancam nacos e nacos e nacos e nacos do bicho até ficar sem nada. Ali fica uma carcaça de espinhas gigante. Mas o pobre do Santiago já está voltando para casa, então ele leva aquela carcaça com ele. E ele está tão cansado, tão acabado, as mãos do Santiago de tanto puxarem e darem linha para o bicho, enfim, cansar, correr e capturar, estão sangrando, elas estão em carne viva. Ele entra e ele vai andando, ele cai no meio do vilarejo. Ele passa alguns minutos observando as pessoas, e ele levanta e vai para casa. De alguma forma o Manolim sabe que ele chegou e ele vai lá e olha pro seu amigo ali jogado, sangrando, mal, doente. Ele vai e cuida do Santiago. Depois, quando ele sai, é que ele vai ver que lá tem a embarcação com a carcaça do bicho gigante ali. No final do livro diz que ele tem mais de 5 metros. O peixe tem mais de 5 metros, é um recorde para qualquer pescador. E a partir daquele momento,
O pescador, que era tido como velho e azarento, era um herói digno de respeito e de ter uma lenda a ser contada para gerações futuras. A partir daquele instante, o respeito que o Manoelinho e o amor que ele já tem pelo Santiago só crescem e ele quer ajudar seu amigo. Então, sabendo do enredo, vamos falar dos personagens que tiveram desenvolturas ímpares dentro da história, dentro do enredo. O primeiro deles, nosso protagonista, o Santiago, que é o velhinho que luta tudo isso, que vai para alto mar, que sofre lá com o peixe, que é um grande supersticioso. Essa superstição eu quero comentar um pouquinho mais lá na frente, porque eu acho que ela merece espaço. Ele é o grande herói da nossa epopeia de ida e vinda ao mar e se mantém autêntico do início ao fim do enredo. A identidade de pescador dele é o que o faz seguir em frente. Depois temos o Manoelinho, que é o grande amigo do Santiago, que quer ajudá-lo, que está ao lado dele, que é bom e que é um excelente pescador, mas que arrisca a sua reputação e o seu trabalho para ajudar o Santiago. Depois temos o mar, uma entidade poderosa, infinita, presente, e que pode ser até impiedosa com seus visitantes e moradores. Temos o peixe, que é um personagem digno de muito respeito pelo Santiago. O Santiago trata o peixe como igual, porque da mesma forma que ele tem a coragem e a força de permanecer tanto tempo ali esperando o peixe tem a força de ficar aquele tempo todinho nadando, correndo, puxando, vivendo. E por fim, a consciência do Santiago. No momento em que ele está no mar, é como se existissem dois indivíduos num diálogo constante. Acho que eu já falei isso, mas eu preciso destacar. As análises que o Santiago vai fazer de si, da sua personalidade, são construídas a partir do momento em que ele se indaga de algum sentimento, de alguma pergunta, e ele responde a si mesmo em voz alta, por causa dos efeitos da solidão. O Manoelinho é o nosso personagem querido, inocente, que está ali para ajudar, para auxiliar. Ele é a prova, ele é o motor de juventude, de vivacidade do velhinho. O velhinho se torna amigo dele e acaba que a amizade entre os dois dá uma nova razão de vida para aquele pescador idoso. O peixe. O peixe talvez seja o mais honrado dos personagens dessa história. Ele não tem nenhuma fala, mas a atuação dele no momento de autorreflexão do Santiago é fundamental. As ideias de solidão, superstição e força que o Santiago tem são em consequência da forma que o peixe age. E ele, por existir, por ser livre e por ter força, faz com que o Santiago se indague. É claro, o mar. Não existe comentário para complementar o mar, porque o mar em si já é inteiro. Esses 5 personagens compõem essa história maravilhosa. E ela é maravilhosa por ter características muito próprias. A primeira dessas características é a seguinte: essa história é muito rapidinha. Dá para você ler em um dia. Ela tem, nessa edição da Bertrand Brasil, 120 e pouquinhas páginas. 124 páginas. É um livro bem fininho, muito legal de ler. É uma história que dá para ler para criança, que não tem violência. Talvez você tenha que dar até uma cortada, porque às vezes a gente gosta de alguns detalhes que a criança não tá nem aí. Mas dá para ler para criança, dá para ler para idoso e dá para ler para adulto, adolescente. Em qualquer fase da vida, acho que dá para ler esse livro e você tira conclusões diferentes sobre ele. Outra coisa, como é uma história muito rapidinha, não é dividida em capítulos, ou seja, ela é realmente feita para ser uma leitura dinâmica e reta, sem pausas, sem interrupções.
Bom, como eu disse, esse livro desenvolve reflexões de várias formas, de maneira sucinta que a gente pode desenvolver, né? A velhice, a solidão, a saudade, a sensação de errar, de pecar. Mas eu acho que de todas elas, a sensação mais importante é a da superstição e da sensação de estar errado. Quando o Santiago está lá recolhendo peixe, matando, tratando, enfim, executando lá a sua atividade de pescador, ele pensa, será que esse peixe merece morrer? Será que eu deveria ter o poder de matar esse peixe e levá-lo para ser como um produto no comércio, sendo que ele é um ser vivo, dotado da vida, do dom da vida? E aí ele encontra um contraponto. Eu estou levando esse peixe para minha comunidade para que ele alimente uma família, várias pessoas, e para que o ciclo da vida continue. Ele cria uma reflexão sacro-cristã. Inclusive, enquanto ele está dentro do barco, ele reza para Nossa Senhora, para Deus. Ele reza uma Ave Maria e ele promete rezar 10 Ave Marias, 20 Pai Nossos, depois 100 Ave Marias e 200 Pai Nossos. E essa reflexão é muito importante de se ter durante todos os dias das nossas vidas. Será que a conduta que eu tenho tido até o presente momento é correta? Será que a forma com que eu falo com as pessoas, que eu trato aqueles que são diferentes de mim, são corretas? Será que falar dessa pessoa é correto? Acho que essa é a reflexão principal que a gente tem que tirar do O Velho e o Mar. E como eu tinha dito em reflexões, acho que a reflexão principal desse livro é o respeito, o carinho que já existia entre o Manolin e o Santiago, que só é fortalecido quando o Santiago retorna da sua epopeia de 3 dias no mar. E quando ele era um azarento infeliz, as pessoas não ligavam pra ele, né? Ninguém tá nem aí pra ele. Mas o Manolin tá, o Manolin cuida, o Manolin se interessa. E depois, quando ele volta a ser um herói, isso que está no Manolin só cresce e só fica mais bonito. Se você gostou, adorou essa história do Velho e do Mar, eu achei aqui no YouTube mesmo uma animação feita sobre a história do Velho e do Mar. A história muito bem contada, muito bem desenhada. É uns efeitos assim de tinta guache em movimento muito interessantes. Vou deixar o link dessa animação aqui na descrição do canal. Acho que ficou muito claro que eu adorei este livro do Ernest Hemingway. Eu admito que eu ainda não tinha lido efetivamente nada dele, nenhum livro, conto, romance. Só tinha escutado trechos, lido citações, prestado atenção em alguns filmes que citam Hemingway, mas efetivamente leitura ainda não. E lido O Velho e o Mar, prometo que em futuro próximo nós vamos conversar mais sobre os livros do Hemingway. Bom, se você gostou do livro, se você se interessou pela vida do Santiago, pela saudade que ele tinha do Manolin, pela pureza, pela inocência, pelo carinho que o Manolin tinha pelo Santiago, por essa reflexão sobre o tratamento, sobre as pessoas, lembra de curtir a nossa conversa e se inscrever no canal. Nossa próxima conversa é daqui a alguns dias e eu te espero aqui. Um abraço.